todo mundo animadíssimo para corrigir questões do Instituto Consulplan, para você entender como é a banca, né, e ter mais foco ao realizar a sua prova no dia do seu certame. Então, selecionei algumas questões, tá? E a gente vai conversando um pouco acerca da prova também, explicando que a interpretação de texto no Instituto Consulplan é uma interpretação um pouco mais profunda. Aí o aluno fala assim, mas é do nível da FGV? Não, são provas com perfis um pouco diferentes. Então, cada organizadora guarda a sua essência. Flávia, você acha que, por exemplo, assim, provas da FUMARC são parecidas com as provas do Instituto Consulplan? São provas afins. Não existe ali, vamos dizer assim, um nível muito discrepante em relação à cobrança de conteúdos. O que a gente percebe nas provas do Instituto Consulplan, gente, é que realmente os conteúdos são muito variados. Então você vai ter questões de crase, regência, concordância, que são os assuntos mais comuns, né? Principalmente nesta organizadora, pontuação também. Sempre haverá muitas questões de interpretação de texto, mas você vai encontrar uma questão de fonética, uma questão de dígrafo, por exemplo, uma questão mais elaborada de conectores. Então a gente tem que dar foco, né, a um estudo mais amplo em se tratando de Instituto Consulplan. Então partiu estudar questões do Instituto Consulplan e revisar muitas matérias. A prova é da Câmara Municipal de Amparo, São Paulo, cargo para controlador interno. E agora o nosso objetivo é fazer um treinamento por meio de questões, principalmente revisando pontos a partir das questões. Então a gente vai treinar, ler o texto, fazer os desdobramentos necessários, né? Extrapolar ali o limite das questões, revisando. Então tudo que for necessário aqui para que você se sinta mais seguro e mais confortável no seu concurso, tá? Então, treinamento por questões, consumo e felicidade. Uma primeira coisa que a gente já pode perceber aqui é uma dicotomia, né? Nessa relação do título. Ah, a felicidade é alcançada a partir do consumo? O que esse autor está querendo estabelecer aqui, né? Então, ele cita um chefe francês, Patrick Terrier, sei lá, chefe francês e diretor da escola de culinária Le Cordon Bleu, declarou à coluna as últimas 10 coisas que comprei do caderno vitrine da Folha, ter comprado champanhe, flores, foie gras, laranja, cogumelos selvagens, água, jornal, pão, um CD e entradas para o cinema. Bom, só observando esse trecho que está em negrito, declarou à coluna, isso aqui tudo é um termo só. Esse termo aqui funciona como objeto que indireto, porque nós vamos ter uma questão sobre esse termo, então já deixei destacado aqui para vocês observarem o funcionamento desse sintagma como um todo, tá? Então, ele declarou à coluna, isso é o nome da coluna, né? As últimas 10 coisas que comprei do caderno vitrine da Folha, ter comprado todas essas coisas aqui. O que uma pessoa compra dá uma boa noção de como ela vive. No caso do chefe, tudo que ele comprou foi para o consumo em família, para presentear um amigo e sair com a mulher. Comprou coisas que não duram e nem podem ser exibidas, mas podem tornar a relação entre as pessoas próximas a ele mais agradável e apetitosa. Ah, eu tenho dúvidas se não podem ser exibidas, né? A pessoa come e tira uma foto, então pode, enfim. Mas, na sociedade de consumo, vivemos para sermos felizes por meio do que adquirimos, paradoxalmente por meio daquilo que descartamos. Então, aqui, ó, fazendo um raciocínio entre aquilo que a gente adquire e, paradoxalmente, aquilo que a gente, o quê? Descarta. Então, esse paradoxo tem a ver com a felicidade ser gerada pelo que a gente consome e também por aquilo que a gente descarta. Então, o consumo focado nessa lógica paradoxal. A aquisição de mercadorias satisfaz nossos desejos. Esse uso da primeira pessoa do plural aqui é uma busca de adesão do leitor. Então, geralmente, a gente tem questões de interpretação de texto que vão trazer esse tipo de referência. Flávia, por que se usou a primeira pessoa do plural? Qual é o objetivo discursivo do uso dessa primeira pessoa do plural? É uma busca de adesão do leitor quando da leitura do texto, tá? Então, inclui o leitor dentro do texto, né?
Mas os desejos são inesgotáveis. Então, a aquisição de mercadorias satisfaz nossos desejos e providencia nossa felicidade. Então, adquirir traz felicidade. É uma relação que está no texto. Ah, eu não concordo. Esse é o problema do menino ao interpretar texto, né? Em vez de ele interpretar o que está escrito, ele quer interpretar a vida dele. Meu filho, não importa se você não acredita que o consumo traz felicidade. Esta é a tese do texto. Ele está falando assim, ó, o consumo traz felicidade em alguma medida, né? Mas os desejos são inesgotáveis, brotam de todo o contato que temos com o que existe no mundo. Um dá lugar a outro e satisfazê-los, os desejos, tá vendo? É tarefa impossível. Então a gente não vai satisfazer todos os nossos desejos, né? Até porque uns, né, gente, nem merecem ser satisfeitos. Falemos a verdade. Como as mercadorias são produzidas com a finalidade primeira de serem compradas, a sociedade do consumo precisa permanentemente provocar nossa insatisfação com o que temos e atiçar nosso desejo pelo que ainda não temos. Então, ou seja, a sociedade do consumo tem o papel de criticar o que a gente tem, ó, provocar insatisfação com o que temos, para atiçar o nosso desejo em relação ao que não temos. Toda propaganda, de alguma maneira, sugere, subliminarmente, quer dizer, de maneira despistada, né, que aquela que temos está ultrapassada e não pode nos oferecer o que a nova poderá. Não comprá-la é ficar em falta com nós mesmos e não pertencer a um círculo especial dos que já adquiriram. Enredados nesse modo contínuo de insatisfação, descarte e consumo, compreendemos a máxima da vida. Sempre seremos felizes por pouco tempo, porque existirá algo melhor que a gente ainda não tem e que precisará ser adquirido em alguma medida. Então, a ideia é: compro, logo existo. Em alguma medida, aquilo que eu comprei não mais me satisfará e eu precisarei comprar de novo. É a lógica do texto. Toda suposta felicidade antecipa uma infelicidade. Então, ele está falando exatamente desse desejo de consumo permanente. Então, antecipa aí a nossa infelicidade, né? E enquanto saltamos de uma infelicidade a outra, a almejada felicidade passa a ser um breve intervalo sempre imperceptível. A felicidade, substituída pela satisfação de desejos nunca aplacáveis, então quer dizer, esses desejos nunca se esgotam, jamais é experimentada. O que nos resta é a ansiedade da felicidade. Então a gente está sempre buscando algo que a gente ainda não tem, né? Só para ficar já marcado aqui. As compras do chefe francês sugerem que ele se desvia dessa sedução consumista. Então mostra que ele optou por coisas simples, né? Que ele vai realmente usar ali, fruir, mais do que ter. Fruir no sentido de viver. Ele estava preocupado com a experiência, né? Um vinho, uma coisa para comer. E não apenas o sabor do foie gras ou dos cogumelos, mas o prazer de repartir com amigos e familiares pequenos prazeres, celebração e simplicidade. Sempre vale a pena dar uma olhada na referência do texto, tá? Então aqui a gente já sabe que esse texto foi adaptado, então eventualmente a banca pode ter inserido algum erro, tá? Então o texto, né, tirado aí da Dulce, que é terapeuta existencial e professora de filosofia da PUC de São Paulo, é autora de Educação e Dominação Cultural, analítica de sentido e coordenadora do Existência, Centro de Orientação de Estudos da Condição Humana. E ela trabalhando aí essa questão da felicidade e do consumo, que é um paradigma bem filosófico mesmo, né? Que se para ser feliz a gente tem que consumir e a gente está sempre precisando consumir alguma coisa nova, a gente nunca vai estar totalmente feliz, que é o que o texto aborda. Bom, aí vamos às questões. De acordo com o exposto, pode-se afirmar corretamente no texto. Então, nesse caso, eu tenho uma questão em nível interpretativo de inferência geral do texto. Aqui que é essa questão? É uma questão de inferência, beleza? Então, nesse caso aqui, comparação entre o consumo sustentável e os hábitos que conduzem ao consumo que
indiscriminado. O texto não aborda consumo sustentável. Então, eu sempre falo com o aluno, tipo assim, ó, nas questões de interpretação de texto, observe aquilo que não tem vínculo com o próprio texto. Então, o texto não fala de consumo sustentável, ele fala de sociedade do consumo, que é um consumo indiscriminado e uma busca permanente pela satisfação a partir do consumo, né? Então, atenção a esses pequenos elementos textuais. E os hábitos que conduzem ao consumo indiscriminado. E ele, na verdade, não está falando nem de hábitos. Ele está falando que esse consumo indiscriminado é a busca da felicidade, que a gente nem alcança, né? Só para você ter uma referência. Bom, letra B. Justificativa coerente para que a atividade consumista seja considerada essencial à sobrevivência da humanidade. Nada de essencial. Na verdade, o texto faz uma crítica, né, ao consumo exacerbado. Então, o texto faz uma crítica ao consumo em busca da felicidade. Eu gosto de deixar tudo explicadinho assim, porque às vezes você vai refazer a prova e aí, basicamente, você pode voltar nas anotações e já vai ter as referências daquilo que você precisava dominar, tá? Bom, crítica a comportamentos vividos na sociedade do consumo, tendo em vista sua consequente e constante insatisfação. É o que o texto aborda, gente. E eu sempre falo que a gente tem a resposta no texto. Então, toda suposta felicidade antecipa uma infelicidade. Ele está falando sobre essa sociedade do consumo, sobre a insatisfação com que temos de lidar o tempo todo e o fato de a gente estar sempre em busca de algo que novo. Então, a aquisição de mercadoria satisfaz nossos desejos, né? E providencia uma suposta felicidade que está sempre sendo interrompida. O texto está mostrando aqui, né, que a felicidade substituída pela satisfação de desejos nunca aplicáveis jamais é, de fato, o quê? Experimentada. Então, os trechos que eu marquei aqui são os trechos que vão fundamentar essa insatisfação constante. Porque a gente consome alguma coisa, descarta aquela coisa e, na sequência, vai buscar consumir novamente. Então, vou colocar um coraçãozinho aqui, mas eu sempre tenho que ler todas para observar o que está falando. Posicionamento favorável à busca da satisfação e da felicidade por meio do consumo. Claro que não. Essa alternativa contradiz o texto, né? Na verdade, o autor é um crítico do consumismo exacerbado e da lógica de consumo e felicidade, dessa relação entre consumo e felicidade. E você também deve ser contra essa relação entre consumo e felicidade. A gente tem que buscar experiência, gente, acima de tudo. É o que eu brinquei com vocês. Falei assim, o povo ficou me questionando, falou, Flávia, você falou que ia viajar com o marido, não postou nenhuma foto. Eu tava sendo feliz, aí não deu tempo de postar a foto. A verdade foi essa. Uma coisa, às vezes, exclui a outra. Claro que, né, vamos dizer assim, a gente às vezes não lembra mesmo. Eu não... tô ali envolvida em outras coisas, né? Tava lá tomando uma cervejinha, tomando uma caipirinha, enfim, né? Vamos dizer assim, nem estava imprópria para fotos. Então, letra C aqui, mais buscando viver e não consumir, né? Questão número 2. Após a leitura do texto, conclui-se corretamente que o título apresentado expressa. Então, o nosso título é Consumo e Felicidade. O que esse título promove dentro do texto? Ó, voltando lá, consumo e felicidade, só para você conferir o que estava no título, tá? Primeira coisa, ele está fazendo uma associação entre elementos. E esses elementos aí, ora se aproximam, ora se opõem, porque a gente está feliz porque tem um consumo imediato, mas na sequência a gente também percebe que aquela felicidade se vai muito rápido, né? Bom, aí vamos lá. 2 termos indissociáveis quanto ao significado de que são portadores. Claro que eles são dissociáveis, porque você pode ser feliz sem consumir, tá? Então, é possível ser feliz sem consumir ou sem ostentar o consumo. E mais, ele mostra um paradoxo. O consumo também pode gerar uma frustração, né? Pode gerar infelicidade, porque você está sempre buscando algo novo. O texto fala sobre isso. Aproximação entre conceitos distintos por meio do termo restritivo e. O nosso problema está no restritivo. Na verdade, é um termo aditivo, né? Ele está mostrando uma relação entre esses termos.
antecipação do posicionamento que será apresentado pela autora no decorrer do texto. Na verdade, muita gente erra essa questão marcando esta alternativa aqui. Só que o que acontece? A autora não mostra que essa relação é positiva. A autora faz uma crítica, então a gente não antecipa o posicionamento. Não é possível perceber o posicionamento pelos substantivos. Flávia, por que não? Porque esses substantivos não guardam uma carga semântica. A autora faz uma crítica à relação que se vincula quando se propõe felicidade e consumo. E no título eu só tenho as palavras felicidade e consumo. Eu não tenho o posicionamento da autora. Se ela colocasse assim, ó, consumo e felicidade, um caminho escorregadio. Aí a ideia do caminho escorregadio mostraria que ela está fazendo uma crítica a esse comportamento, que associa consumo e o quê? Felicidade. Mas a gente não tem isso nesse título, né? A gente só tem os substantivos e eles não estão com carga semântica. Ou seja, eles não estão marcados por uma opinião do autor, beleza? Então aqui, ó, não há referências ao posicionamento contrário a essa relação consumo e felicidade, né? Por parte da autora. Então, muita gente erra essa questão aqui, marcando a letra D. Só que a resposta mais adequada é a letra A. Associação de elementos. É associação porque é soma, tem um eu. Associação de elementos. Que ora se aproximam, ora se opõem. Porque ela fala no texto, né, que o consumo ele gera uma felicidade temporária e ao mesmo tempo esse mesmo consumo, como a gente descarta e é pressionado a consumir novamente, ele gera uma ansiedade permanente. Então é lógico que a gente está levando o texto em consideração para interpretar o título, tá? Mas o título por si só não antecipa o posicionamento que será apresentado pela autora no decorrer do texto, apenas faz uma associação entre esses elementos. Não são elementos indissociáveis, o que elimina a letra B. Não são elementos unidos com características restritivas, porque o conector que a gente tem é associativo, é o conector E, consumo e felicidade, mais felicidade, beleza? Então, a gente foi eliminando aqui as alternativas por causa da palavra restritivo, por causa da palavra indissociáveis e por causa dessa expressão aqui, ó, antecipação do posicionamento que será apresentado. Na verdade, ele apresenta o tema e não o posicionamento, tá? Então, o título traz o tema. E a melhor resposta, de amanhã eu vou estudar português, de amo estudar português, enfim. Questões de vocabulário são sempre recorrentes na lógica da interpretação de texto. E na sua prova não será diferente. Então, muito provavelmente você vai encontrar uma questão que seja de vocabulário e essa questão vai levar em consideração o contexto em que a palavra foi utilizada. Pode ser uma questão de denotação e conotação, pode ser uma questão, por exemplo, de significado mesmo e até alguma que é mais complicada de ser respondida a partir do contexto, tá? Não evidencia corretamente o significado dos termos destacados de acordo com o contexto em que são apresentados. Sempre imperceptível. Imperceptível é que não pode ser o quê? Percebido. Então, eu posso pensar assim, ó, sempre sutil. Sutil é alguma coisa que difícil de ser percebida. Ou pelo menos essas palavras são próximas, né? A sutileza, por exemplo, assim, foi irônico de forma sutil. Quer dizer, pode ter sido imperceptível. A ironia pode ter sido imperceptível. Sugere subliminarmente, de modo fugaz. Fugaz é temporário. E subliminar não tem nada a ver com isso. Subliminarmente quer dizer implicitamente. Então, como eu quero, não evidencia corretamente o significado, essa daqui é pior, né? Já posso dar um xizinho nela aqui, que provavelmente ela é... A resposta é pior do que a letra A, vou olhar as outras. Enredados, envolvidos, faz todo sentido. Almejada felicidade, desejada com grande intensidade. Aí o menino vira e fala assim, ó, caçando chifre na cabeça de gatinho, né? O menino vira e fala assim, ô Flávio, mas olha aqui, desejada, eu pensei assim, almejada não traz essa ideia de com grande intensidade. Então eu pensei que essa daí estava mais errada porque ela extrapola. Vamos analisar, gente. Sutil não é a mesma coisa exatamente de imperceptível. Ele pediu assim, ó,
não evidencia corretamente o significado dos termos destacados de acordo com o contexto. Contexto, vamos dizer assim, esfera mais ampla do texto, tá? Então, se eu falasse que alguma coisa foi imperceptível, eu poderia no texto substituir por alguma coisa que foi sutil, quer dizer, não foi notada. Depois eu tenho lá assim, ó, sugere subliminarmente. Subliminarmente quer dizer implicitamente, né? Ocultamente. Então, essa que é basicamente a lógica aí desse termo. Enredados, envolvidos. Faz sentido. Almejada, desejada. Ô, Flávio, não é desejada com intensidade. Concordo plenamente, gente. Mas a gente tem que escolher os disponíveis. É igual eu falo, quando a pessoa vai a um bar paquerar, né? Aí você tem que olhar para a mesa que tá todo mundo solteiro. Aí a pessoa às vezes cisma de paquerar alguém que você tá vendo que tá comprometido. Não, gente, a gente paquera quem tá disponível no mercado. É a mesma coisa alternativa. A alternativa perfeita que você busca não existe, principalmente em se tratando de interpretação de texto. Então a gente lida com um quadro exposto concretamente na prova. A alternativa desejada, com grande intensidade, ela realmente extrapola um pouquinho. Só que fugaz não tem nada a ver com subliminar, porque fugaz quer dizer temporário, né? E subliminar quer dizer implícito, ou seja, esta correlação é impossível e a outra, embora não seja maravilhosa, é possível. Então, é igual o rapaz, às vezes não é maravilhoso, mas está disponível. Então, a gente vai apostar nesse aí. Funciona assim. Então, entre as alternativas disponíveis, porque a gente tem que aprender a escolher na prova, a pior é essa, porque ela traz uma correlação que compromete a lógica textual. Esse acréscimo aqui não é tão legal. A equivalência entre imperceptível e sutil não é total, mas ainda é possível. A melhor aqui é enredados envolvidos, é tranquilo, né? Então, explicando todas as alternativas, só para a gente ter essa noção aí dentro do texto, tá? Questão 4. No período, comprou coisas que não duram nem podem ser exibidas, mas podem tornar a relação entre as pessoas próximas a ele mais agradável e apetitosa. O vocábulo que? Bom, esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo desempenha uma função sintática na oração de que faz parte. No caso aqui, ele está introduzindo uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ô Flávio, mas eu tô vendo essa vírgula é para ressalva, é para o máximo, não tem nada a ver com o que, né? Coisas que não duram nem podem ser exibidas, as coisas que ele comprou. Então, o pronome relativo, ele sempre retoma um termo antecedente, no caso aqui, retoma coisas, e a gente vai observar a função sintática. Como é que eu faço a função sintática do pronome relativo? Parta a oração, né, de que faz parte o pronome, comprou coisas que não duram para sempre. Faço a substituição. Coisas não duram para sempre. Não duram nem podem ser exibidas. Coisas, sujeito, não, adjunto adverbial, duram, verbo intransitivo. Então, o vocábulo que sintaticamente desempenha a função de sujeito. Bom, então vamos lá. No período, comprou coisas que não duram nem podem ser exibidas, mas podem tornar a relação entre as pessoas a ele mais agradável e apetitosa. O vocábulo que, aí a gente vai escolher aqui o que faz mais o que? Sentido. Sintetiza o tema que se refere. Ele não sintetiza, ele retoma, né, gente? Então, o vocábulo que retoma o termo antecedente. Ele não faz síntese, não. Ele é um elemento coesivo anafórico, beleza? Então, sintetiza, não. Retoma, porque é um mecanismo coesivo anafórico. Anafórico porque ele faz essa retomada aí. Então, a letra A está errada porque esse pronome não tem a função de síntese. Ô Flávia, existe algum pronome que tem na nossa língua a função de síntese? Sim. Olha aqui, alguns pronomes indefinidos, quando a gente tem um aposto que se chama aposto resumitivo, cumprem essa função de síntese. Então, vamos supor, amor, dinheiro, amizade.
nada lhe agradava. Esse nada, ele sintetiza todos os termos que foram expressos no sujeito. Então, é um aposto resumitivo, tá vendo? É um pronome que tem a função de síntese, é um pronome indefinido com essa função na nossa língua, tá? Então, amor, dinheiro, nada lhe agradava. Corra dessa pessoa, né, gente? Corra dessa pessoa, porque se nada agrada, pode ter certeza que a pessoa também desagrada, né? Deve ser aquela pessoa amarga, que a gente não tá querendo conviver, porque a vida já tá muito difícil pra gente ficar aguentando o povo que tá insatisfeito com tudo, né? Ficou nublado, a pessoa fica mal-humorada. Fez sol, tá mal-humorado também. Ai, um dia tá calor demais, no outro dia tá frio demais, tá chovendo, ai, chuva é um problema. Meu filho, na verdade, vai ver que o problema é você, né? Isso é que a gente tem que pensar. Bom, então é um mecanismo coesivo e ele não sintetiza, mas já expliquei para vocês que existe a possibilidade aí, né, de um pronome com essa capacidade de síntese, que é o que a gente verifica em aposto resumitivo, tá? Implica em sustentação da negação empregada a seguir. Sabe quem sustenta a negação? O nem, ó. O nem retoma a negação, ó. Não duram nem podem ser exibidas. Se ele perguntasse sobre o conector nem, que é aditivo, né? Ele faz exatamente isso aqui, ó. Implica a sustentação da negação empregada, só que no caso seria anteriormente. Então, nem, ó, sustenta a negação anterior. Faz o mesmo papel. Só para você ter uma noção do que ele está falando, né? Então, nem sustenta a negação anterior, tá? Então, no caso, isso não acontece. O conector nem, que tem uma função aditiva não é adversativa, tá? Ele sustenta a negação. As pessoas confundem adversidade com negação, são coisas diferentes. Negação, gente, é não, nem. E a adversidade é o contraste entre as ideias, mesmo que elas não sejam negativas, né? Então, aqui, ó, não gosto de bolo, mas como? É o contraste aqui, ó. Mas como eu tô oferecendo uma oposição à ideia anterior. Não gosto de bolo, nem de doce. Mentira, adoro, né? Não gosto mesmo, não, eu amo. Não gosto de bolo, nem de doce. Então, eu tô reiterando a primeira negativa. Nem uma coisa, nem a outra. E também não. Desempenha a função sintática de sujeito na oração em que se insere. Opa, é isso daqui. Nossa telinha em branco, a gente vai fazer a revisão desse conteúdo. Essa é a nossa resposta maravilhosa. Tem o mesmo referente indicado pelo termo ele, promovendo a coerência textual. Então, mais próximas a ele é o francês lá. Então, o pronome ele não retoma coisas, né? O pronome ele retoma o chefe francês, beleza? Bom, e como estamos nesta linda tarde de feriado, né? Aqui, para revisar conteúdo, a gente vai agora fazer uma revisãozinha sobre funções sintáticas de pronomes relativos, para você recordar como é que esse conteúdo é feito, já que a questão cobrou isso aqui, além de outros conteúdos, né? Então, vamos lá revisar funções sintáticas. Já deixei uma telinha em branco aqui pra gente preparar essa fichinha, uma revisão teórica desse conteúdo, tá? Então, funções sintáticas de pronomes relativos. A primeira coisa que a gente sabe é que todo pronome relativo, né, exerce uma função sintática na oração de que faz parte. Bom, eu tenho as etapas que eu tenho que seguir para avaliar essa função sintática. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, o livro que escrevi fez sucesso. Assim a gente espera, né? O livro que escrevi. Então, vamos lá para as etapas. A primeira coisa é isolar a oração adjetiva. Passo 1. Segundo passo, identificar o termo antecedente. Terceiro passo, reescrever a oração, né? Substituindo o pronome relativo pelo termo antecedente. Então, o livro que escrevi fez sucesso. Escrevi o referente eu. Escrevi o livro. Então, vou montar assim. Passo 4, eu analiso a função sintática. Ó. Escrevi verbo transitivo direto, o livro objeto direto. A função sintática do pronome relativo será a mesma do termo que ele substitui
na oração construída por você. O que eu quero deixar claro? Se eu faço a análise sintática da oração principal, ó, o livro fez sucesso. O que acontece? A palavra livro na oração principal ela funcionou como o quê? Sujeito. Mas na oração subordinada, o livro não é sujeito. Ó. O livro é objeto que direto. Ou seja, eu preciso avaliar a função sintática da palavra na oração subordinada. Por isso, o passo 3 é reescrever a oração substituindo o pronome pelo termo antecedente. É a maneira mais segura de fazer isso. Claro que a gente agora vai fazer um pensando, né, para a gente retomar esse conteúdo aí. Bom, anotando os passos aqui, só para facilitar a sua vida, o primeiro passo que a gente tinha é isolar a oração adjetiva, que é a oração do pronome relativo. 2, identificar o termo antecedente. 3, reescrever a oração adjetiva substituindo o pronome pelo termo antecedente. Na minha opinião, gente, esse é o passo mais importante. Eu sei que aluno gosta de fazer as coisas de cabeça, né? Fala assim, não, já tô preparadíssimo, vou fazer de cabeça. O risco é todo seu, gente. Pode dar certo e pode dar muito errado. Eu acho que você não está na prova para testar, você está lá para gabaritar. Você tem que chegar com essa mentalidade. E às vezes, ser mais cauteloso leva a êxito, né? Então, eu prefiro fazer passo a passo mesmo, em vez de sair chutando os trem. Então, nesse caso aqui, a gente vai reescrever a oração adjetiva, por isso que você identificou primeiro, né? Substituindo o pronome pelo antecedente. Observe que existe uma lógica. Identifiquei a oração, identifiquei o antecedente. Agora eu reescrevo a oração adjetiva substituindo o pronome pelo antecedente. E o passo 4 é a função do pronome será a mesma do termo que o substitui na oração construída por você, ou seja, aqui. Porque se você olhar na oração principal, você erra, beleza? Então, será a mesma, beleza? Então, a função do pronome será a mesma do termo que o substitui na oração construída por você. Seja por escrito ou de cabeça. O problema de fazer de cabeça é que você tem mais chances de errar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos treinar agora algumas frases para ver se faz sentido para você pensar nessas relações, tá? Então, vamos imaginar aqui alguns exemplos e a gente vai fazer a função sintática. Então, vamos fazer essas 3 frases aqui. Lembrando que poderia ser um outro pronome relativo que não o pronome que, né? Poderia ser cujo, qual, onde, quem. Então, eu tenho outros pronomes relativos que poderiam, né, estar ali inseridos nesse foco de questões, tá? Então, vamos lá. As coisas de que temos medo podem nos paralisar. Quando eu falar as coisas de que temos medo podem nos paralisar, primeira coisa, as coisas podem nos paralisar. Separei a oração adjetiva da principal. Bom, termo antecedente. De que temos medo? Das coisas. Agora eu vou escrever a oração. Temos medo das coisas. Qual que é a função sintática desse termo aqui? Eu quero a função sintática do das coisas e ela vai corresponder à função sintática do pronome relativo, né? Então, quem tem medo de. Qual que vai ser a função aqui? Cuidado para você não cair naquele conto falacioso. Supor que tudo que tem preposição na vida é objeto indireto. Medo não é verbo, medo é nome. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Fiquei até com medo disso. Claro que não, né, gente? Medo é nome. E neste caso aí, medo sendo nome, eu tenho um caso de complemento que nominal. Então, temos medo das coisas. Medo é nome. Esse sintagma aqui é um complemento nominal. Beleza? Isso significa dizer que o nosso vocábulo que também exerce função de complemento nominal, mais especificamente esse de que.
O rapaz encontrou pessoas que não estavam preparadas para a prova. Quem que não estavam preparadas para a prova? Pessoas. Então, fiz aqui, ó, separei a oração, isso tudo, né? Pessoas que não estavam preparadas para a prova, e aí reescrevi a oração, ó. Pessoas não estavam preparadas para a prova. Percebi que a palavra pessoas funciona como sujeito. Isso significa que o nosso que também terá a função sintática de o que? Sujeito. Pessoas não estavam preparadas para a prova, beleza? Bom, a solução que havia era mudar de casa. Então, esse que está retomando a palavra solução. A solução era mudar de casa. E aqui eu posso falar solução havia ou havia solução. A forma de montar não faz diferença, tá, gente? Ou pelo menos não poderia fazer. Eu vou montar havia solução, você poderia montar solução havia também. Se é um haver com valor existencial, é um caso de oração sem o que? Sujeito. Então, haver é um verbo transitivo direto. Então, nesse caso, o solução só pode ser objeto que? Direto. Vou só fazer menorzinho aqui. Então, no caso aqui, ó, haver, transitivo direto, solução, objeto direto. Então, no caso, o nosso que funciona sintaticamente como objeto direto. Tentei dar exemplos variados para retomar essa matéria. O de que aqui funcionando como complemento nominal, esse que funcionando como sujeito, esse que combinado com o verbo haver, né, para a gente estudar outras coisas, funcionando como objeto que direto. O que a gente precisa é respeitar os passos. 1, isolar a oração adjetiva. 2, identificar o termo antecedente, que a gente sabe que nem sempre é o que vem imediatamente, o que antes, beleza? 3, reescrever a oração substituindo o pronome relativo pelo termo antecedente. E 4, atribuir a função sintática ao termo antecedente na oração construída por você, beleza? Então, tem que ser na oração construída por você, porque senão não faz sentido. Ok? Conseguiram ter essa noção aqui, pelo menos um pouquinho? Deu para ter uma base? Bom, então, dito isso, a gente já fez essa revisão sobre as funções sintáticas dos pronomes relativos. Ô Flávia, mas você falou que o pronome relativo nem sempre retoma o termo antecedente? Não, eu falei o seguinte, o pronome relativo nem sempre retoma o termo imediatamente anterior. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente com o qual mantém relações de sentido. Então, vamos imaginar aqui, ó, a casa de Ana, que foi demolida, tinha elementos históricos. A casa de Ana que foi demolida. Esse que está retomando casa. A casa que foi demolida. Agora, a casa de Ana, que é empresária, foi demolida. Quem que é empresária? Ana. Então, eu posso falar a casa de Ana que foi demolida. E quem foi demolido não foi a Ana, foi a casa, né? E a casa de Ana que é empresária e, neste caso, Ana. Então, o que acontece é o seguinte... Todo pronome relativo retoma um termo antecedente com o qual mantém relações de sentido. E esse termo não precisa ser o imediatamente anterior. Ele vai estar antes, mas não precisa ser o imediatamente anterior. Beleza? Eu preciso identificar esse pronome para montar esse termo, né? Para substituir o pronome por ele e montar corretamente a sentença quando dá análise sintática, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Então, ok, revisamos funções sintáticas dos pronomes relativos, beleza? Aí vamos lá voltar para a nossa prova. No texto, o menino agora ele pensou assim, nossa, eu estava fazendo uma interpretação de texto, eu não estava nem me lembrando disso. Pois é, a vida é dura. Então, no texto, você não estava se lembrando de que estava fazendo uma interpretação de texto, mas está. No texto, a autora menciona que há um paradoxo referente à vida na sociedade de consumo. Bom, esse paradoxo estava claramente expresso no texto e ele está expresso pela relação entre adquirir e descartar. Sempre, gente, sempre quando a gente fizer uma questão de interpretação de texto, vale a pena voltar. Eu sei que o aluno fica com preguiça, mas é a sua vida, meu filho. A gente não pode ter preguiça de fazer o melhor por si mesmo, não. Se você voltar ao texto, você vai ter mais confiança
para identificar o paradoxo. Olha aqui, a questão era dada. Só que às vezes o menino erra porque ele não quis voltar ou porque ele achou muito fácil. Ó. Na sociedade do consumo, vivemos para sermos felizes por meio do que adquirimos. Paradoxalmente, por meio daquilo que descartamos. Então, o paradoxo ele está explícito no texto. Tem a ver com essa relação de consumir e descartar, beleza? Então, gente, não pode ter preguiça de voltar ao texto. Faca na caveira é quem volta no texto, tá? Faca na caveira é quem tem, como é que eu posso dizer, ânimo para poder fazer uma interpretação realmente baseada no que está escrito e não naquilo que a pessoa lembra, né? Ah, eu me lembro disso vagamente. Não tem jeito, tá? Então, no texto a gente tem um paradoxo e esse paradoxo representado aí pela letra D de devo estudar para ser aprovado no próximo concurso que eu fizer. E aí agora a gente está na questão de número 6. O que você está fazendo aí? Ostentando. Então, nada poderia ser mais atual, né? Embora a charge seja de 2017, a gente tem aí uma questão super atual, que é o preço dos mais variados tipos de combustível e o gás, obviamente, enquadrado nos combustíveis aí. Bom, estabelecendo um paralelo entre a charge anterior e o texto em análise, pode-se afirmar que é a charge. Então, basicamente, o que a gente tem na charge aí? Reflete o comportamento tão criticado pela autora em relação à sociedade consumista. Não, porque basicamente, gente, aqui o cara tá mostrando algo de necessidade, é uma crítica ao preço, né? No caso aqui do gás. Vou colocar assim, de um item necessário, que é isso que ele tá ostentando. Então, reflete o comportamento tão criticado? Não, porque seria a gente consumir coisas que são aleatórias, não fazem muito sentido, né? Então, nesse caso, promove a tese defendida pela autora por meio dos argumentos apresentados no texto. Não promove a tese defendida pela autora também. Demonstra a insatisfação mencionada no texto com o que se tem. Na verdade, ele está trabalhando um item necessário. Exerce uma crítica de forma irônica a um padrão de comportamento social estabelecido atualmente e indicado no texto. É isso, é uma crítica, porque aqui a ostentação vem de um bem necessário, né? Então, como a pessoa não vai poder consumir outras coisas, ela está fazendo ali uma crítica a algo que é necessário, que seria o gás. Então, esse consumo exacerbado e essa nossa capacidade, vamos dizer assim, de entender que é necessário exibir o que se consumiu. Então, exerce uma crítica. Então, demonstra a insatisfação da autora? Não. Promove a tese? A e a B, né, gente? Elas são iguais, alternativas iguais, inclusive se excluem. Porque, na verdade, aqui, ó, reflete o comportamento e promove a tese seria a mesma coisa. Então, letra D de deve estudar é uma crítica irônica. As charges têm uma concepção irônica, né? Uma crítica e aí uma concepção irônica aqui em relação à questão do gás. 7. De acordo com o contexto, a coerência e a correção da norma padrão da língua, pode-se afirmar que, essa questão aqui ela é uma questão bem interessante. Quando o aluno olha só esse pedacinho aqui, ó, é adequada a substituição de declarou a coluna por declarou-lhe. Ele tem uma tendência natural a falar assim, certo? Por que ele tem essa tendência natural? Porque ele se vale apenas da regra gramatical e não volta ao texto. O que é isso? O menino olha e fala assim, quem declara, declara algo a alguém. Aí ele pensa assim, a coluna exerce a função sintática de objeto indireto. Até aí a sua análise está perfeita. Ah, então pode ser substituído pelo pronome lhe. Peraí, que a gente tem um probleminha. O problema é que o sintagma lá no texto, e por isso ele colocou a referência do primeiro parágrafo, tá? O sintagma não é apenas a coluna. A coluna é as 10 últimas coisas que comprei. Eu até deixei negritado lá no texto para vocês. Então, declarou a coluna as 10 últimas coisas que comprei. Então, declarou a ela, a coluna. Tem o nome da coluna. Quer dizer o seguinte, esse termo lhe, ele está substituindo apenas a palavra coluna. Não tem jeito de você
manter, né, o restante do sintagma fazendo a substituição, vamos dizer assim, de uma parte apenas do pronome. Eu vou voltar ao texto para você ter essa noção, tá? Então, nosso problema ali está no termo. E aí eu vou te mostrar outros exemplos assim para você ter uma noção mais concreta do que está acontecendo. Então, voltei lá ao texto. Olha o que acontece. Declarar realmente um verbo transitivo direto e indireto. Declarou a coluna ter comprado. Aqui, ó. Ter comprado, isso é um objeto direto, oracional. E a coluna, esse sintagma inteiro aqui, ó, é que é o objeto que indireto. Então, declarou a ela ter comprado. Declarou a coluna as últimas 10 coisas que comprei. O problema é que a substituição recaiu apenas neste pedaço. Vamos ver se faz sentido você fazer isso aqui, ó. Você ia ter que manter o resto, né? Isso aqui é parte do pronome, né? Continua. Então, vamos ver se dá para fazer assim. Declarou-lhe as 10 últimas coisas que comprei do caderno vitrine da folha ter comprado. Isso aqui vai ficar parecendo que é um objeto, o quê? Direto, atrapalhando a coerência do texto, beleza? Então, neste caso aqui, a substituição não poderia ser feita. Porque o objeto indireto, ele é composto por mais palavras. Então, a questão aqui é quantitativa também. Flávia, você poderia dar um outro exemplo só para eu raciocinar melhor? Sim. Vou pegar esse espacinho aqui que está em branco para a gente poder raciocinar um pouco melhor, tá? Imagina que eu falasse assim, ó. Deu ao presidente da empresa livros. Dá algo, OD, a alguém, OI. Aí, vamos supor que na hora da substituição eu colocasse assim, ó. Deu ao presidente equivale a deu-lhe, que é o que tá lá. Só que eu comi esse pedaço aqui, ó. Aí, na hora de reescrever a frase, eu teria isso aqui, ó. Deu ao presidente, vou substituir por lhe, que é o que tá pedindo, deu-lhe da empresa livros. A coerência, obviamente, fica prejudicada. Por quê? Esse é o OD, esse pedacinho aqui, ele é parte do OI, ele tinha que estar aqui dentro da forma pronominal. Esse aqui, ó, é uma parte do objeto, é isso que está errado lá na nossa alternativa, é só um pedaço. O objeto é esse termo todo. Então, o que aconteceu ali é que ele tentou fazer com que você, obviamente, municiado de regra, porque quem é esse aqui é porque sabe a regra, né? Pensasse assim, como o termo é indireto, a coluna, ele pode ser substituído por lhe. Aí ele faz aquela análise mais rápida, mais aleatória, e fala, vou substituir aqui por lhe. Pois é, meu filho, só que aí você vai tomar na tarraqueta também. Porque voltar ao texto é necessário, muito necessário, e às vezes salva vidas. Então, lá no texto, o objeto indireto era a coluna, as 10 últimas coisas que comprei. Ou seja, o sintagma era esse termo todo. E eu precisaria ter voltado ao texto para perceber essa falha coesiva. Ele substituiu só um pedaço do objeto indireto. Foi claro? Deu para ter essa noção? Tá? Então, como eu fiz aqui, ó, seria, em vez de substituir ao presidente da empresa por lhe, eu substituísse apenas ao presidente. Então, eu substituí a parte do objeto. Na hora de reescrever, ia ficar deu-lhe da empresa livros. Lógico, incoerente, né? Então, deu para pegar? Agora, eu gostaria de colocar um exemplo aqui, ó. Só porque é um caso mais chatinho, né? Então, aqui, ó, voltando. O objeto era isso tudo. A coluna, as 10 últimas coisas que comprei. Deu-lhe as 10 últimas coisas que comprei, não tem jeito, isso aqui é parte do objeto, isso tinha que estar aqui dentro, beleza? Então, teria que ser, deu a ela, declarou, no caso, né? Declarou a ela, que é a coluna, ter comprado, beleza? Ou se não, declarou-lhe. Não tem problema usar o lhe, não, mas tinha que substituir esse sintagma inteiro. Então, o problema é que ele colocou uma parte e o objeto é um termo inteiro, né? Então, esse foi o nosso problema aqui, tá? Questão muito interessante.
Por quê? A resposta era a letra D, né? E aquele aluno que é apressado, ele fala assim, não, isso aqui eu sei. O tema é objeto indireto, então pode ser substituído pelo pronome lhe. Pois é esse menino que toma na tarraqueta e sai chorando. E depois ele quer um tal de recurso, que é recurso, né? Fazer outro curso, estudar de novo, tomar vergonha na cara, voltar ao texto. É aquele recurso que a gente não deseja para ninguém. A gente gostaria que o menino realmente lesse todas as alternativas, porque isso é o que faz mais sentido na prova, tá? E é uma questão que muita gente erra. Bom, então é adequada a substituição de declarou a coluna por lhe. Por que que não? Falta, aqui ó, justificando, falta uma parte do objeto indireto. O sintagma é a coluna, as 10 últimas coisas que comprei. Então, o objeto indireto é isso tudo, ó. Então, falta uma parte, por isso que está errada. Então, letra A, errada, beleza? Em comprou coisas que não duram, pode-se identificar o mesmo complemento verbal para comprou e coisas. Peraí, gente. Não tem nem complemento verbal para coisas, né? Comprou coisas que não duram. Quem compra, compra o quê? Algo. O que que ele comprou? Coisas, beleza? E duram. As coisas não duram. Duram é verbo o quê? Intransitivo. Então, aqui, ó, pode-se identificar o mesmo complemento verbal para comprou e coisas. Coisas nem apresenta complemento verbal. Isso daqui é tipo daquela alternativa assim, escreve meio embolado, o menino às vezes, né? Ah, tô entendendo ali que dá para fazer desse jeito aqui, mas tá tudo errado. Depois, a gente tem o seguinte. Mas podem tornar a relação entre as pessoas próximas a ele. Os termos destacados possuem a mesma o quê? Função. Então, podem tornar a relação. Quem torna, torna algo, aqui no caso, né? Entre as pessoas próximas a ele. Aqui a gente tem um complemento que nominal, próximo a. Então, esses dois termos aqui desempenham funções sintáticas o quê? Diferentes. Próximos é um nome, é um adjetivo, né? E podem tornar a relação entre as pessoas próximas a ele. Tornar, nesse caso, não é um verbo pronominal, funciona como verbo transitivo direto, uma locução verbal aqui, né? Então, funções sintáticas diferentes. Outra opção de reescrita para e não pertencer ao círculo especial dos que já adquiriram. Aí, substituiu ao círculo por a roda, né? Colocou crase adequadamente, né? Então, e não pertencer ao círculo especial dos que já adquiriram seria e não pertencer à roda especial dos que já adquiriram. Ele fez apenas essa mudança aqui e, neste caso, a crase foi empregada corretamente. Observe que a questão cobrou análise sintática, crase, ela cobrou tudo misturado, né? Então, como ele pediu a correta, letra D, de devo estudar para o próximo concurso que eu fizer, né? D, de Deus ajuda menino que senta aí o quê? Estuda, beleza? Então, ok, questão de número 7. 8. Enquanto saltamos de uma infelicidade a outra. Então, o texto falando também da noção de infelicidade, tá vendo? É possível observar que o emprego do termo destacado no enunciado demonstra um novo significado que lhe é atribuído em um contexto particular de uso por meio de um recurso estilístico de linguagem, né? Enquanto saltamos, não é um pulo verdadeiro, né? Saltamos no sentido de transitamos entre uma infelicidade e outra, alternamos, né? Aí a gente tem lá, observe a seguir o emprego da linguagem considerando o mencionado anteriormente, que é a ideia de metáfora, tá? O adolescente. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua. Então, claro que quando a gente fala a vida é nova e anda nua, isso aqui é figurado. Porque vida não anda nua. Vestida apenas com o teu desejo.
Esse vestida também é figurado. E esse olha que tá aqui é olha de preste atenção, fique atento, né? Então, ou seja, ele conserva a semântica do verbo olhar mesmo. Então, adolescente, preste atenção. E o texto é lindo, né? Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com a sua vida, né? E a gente, às vezes, não se dá conta de que é autor da própria vida. A gente fica esperando um milagre vir dos outros, né? A gente quer alguém para botar a gente para estudar, a gente quer alguém para botar a gente para fazer ginástica, a gente quer alguém para botar a gente para fazer a coisa certa, né? Então, não, gente. A ideia é, você é autor de sua própria vida, tá? Sua vida tá nua, vá vestir uma roupa adequada nessa vida sua aí. Que é você que dá conta das coisas. Pode-se afirmar que, então, tô lá buscando, há uma afirmativa paradoxal em a vida é nova e anda nua. Não, na verdade, nova, se você pensar que ela nasceu agora, ela vai estar pelada mesmo, enfim. Então, não há um paradoxo, né? Há uma ideia de continuidade, uma complementação da ideia. Assim como saltamos, a forma verbal olha foi empregada em um contexto de uso particular, né? Então, com um contexto de uso particular. Bom, saltamos é figurado, beleza. Agora, esse olha é mais ou menos figurado, que é olha no sentido de preste o quê? Atenção. Mas o que você vai fazer? Você quer acerta, né? Então, vamos voltar na paquera lá. Você tem que paquerar os disponíveis. Ah, Flávia, eu adorei essa. Não, vai ver as outras. Aqui, ó, a afirmativa é paradoxal. Não, é uma complementação de ideias. Aqui, ah, Flávia, achei mais ou menos. Vai ler a outra que você vai ver que tem uma bem mais legal. As palavras nua e vestida foram empregadas de modo a expressar um sentido que extrapola o usual. Com certeza, porque aqui é sentido figurado. A vida anda nua, não é sem roupa. E vestida com o seu desejo, também não existe uma roupa chamada desejo. Então, esta daqui eu tenho certeza que é verdadeira. E como eu quero a certa, essa é a melhor alternativa. Eu só precisava ler todas, né? Então, quer dizer que o autor considerou esse olha aqui mais denotativo. Beleza, não vou falar com vocês que é 100% denotativo, não, que eu nem acho. Mas o problema não é esse. O problema é que você está vendo que a outra alternativa realmente traz palavras em sentido figurado. Então, você vai olhar o que é mais figurado. O problema do aluno é querer brigar com a banca, brigar com a prova. Não tem jeito não, né, gente? Apesar do emprego da linguagem denotativa nos 3 versos anteriores, denotativa nos 3 versos, não. Aqui, ó, figurado, figurado, então, não, né? Todo o sentido empregado pode ser observado na linguagem, o quê? Cotidiana. Também não é verdade. Esse olha é um traço de oralidade, né? O sentido, olha, né? De preste atenção é bem oralidade. Então, na verdade, isso aqui erradíssimo. Bom, aceitável, não é que eu morri de amores, não. Aceitável, não é isso? Minha resposta, ok? Então, essa é aceitável. Vou virar e falar assim, ok. A forma olha foi num sentido mais denotativo, mais figurado. É um traço de oralidade, né? Que aqui, ó, você teve que trabalhar esse versus aqui, beleza? Você quer a certa. Essa é aceitável, mas não é a melhor. Vou colocar assim, ó. Você ficou em dúvida. Ah, então deveria ser anulada. Nem acho, gente, porque, olha aqui. Assim como saltamos, a forma verbal olha foi empregada em um contexto particular de uso. Nem acho que é um contexto particular. É um traço de oralidade, é uma expressão super comum, né? Então, é um traço de oralidade, é um termo muito comum. Então, a melhor resposta, nu e vestida, foram empregados de modo a expressar um sentido que extrapola o usual.
porque é a vida que está vestida. Então, beleza. Se você ficou em dúvida nessa daqui, porque às vezes você nem ficou. O que faz o aluno ficar em dúvida, gente, às vezes é não ler todas as alternativas, porque é claro que você percebeu que nua e vestida estão empregados no texto com um sentido que extrapola o habitual, né? A vida está nua e vestida com o seu desejo. Claro que não dá, né, gente? Então, obviamente, você conseguiu perceber que essa era a melhor resposta, tá? E vamos, então, à questão de número 9. Questão de número 9, de pontuação. Aí eu tenho lá o autor, lá, o chefe francês, e eu tô explicando algo sobre esse chefe francês. Patrick Terrien, chefe francês e diretor da escola de culinária, declarou à coluna: pode-se afirmar que o emprego das vírgulas, isso é um aposto explicativo, tá contextualizando quem é essa pessoa, né? Contextualiza quem é o referente. Então, vamos lá. Tem sua funcionalidade estabelecida mediante a promoção profissional do indivíduo a quem se fez referência. O objetivo é promover ou é esclarecer quem é? O objetivo não deve ser promover, né? O texto não é publicitário, não faz muito sentido isso aqui, né? Não é um texto publicitário. E nem tá falando assim, o melhor chefe do mundo, beleza? Separa um aposto explicativo que, por necessidade discursiva, reitera e esclarece a identidade do indivíduo a quem se refere. Essa daqui é a melhor resposta. Mas vai ler tudo, né? Tipo assim, gostei dessa, põe um coração, vai ler tudo, você pode achar outra melhor, aqui não vai achar não. Neste caso, trata-se de emprego pertinente e exclusivo do discurso jornalístico. Não é exclusivo do discurso jornalístico. Outros casos também vão apresentar o aposto entre vírgulas, é uma regra gramatical. Tendo como principal objetivo enfatizar o ser citado anteriormente. Na verdade, não é enfatizar, é explicar, esclarecer algo sobre ele, e é uma regra linguística, não é exclusivo do discurso jornalístico, né? Trata-se de uma regra gramatical a ser usada em qualquer contexto, né? Então, essa daqui tá errada mesmo. Essa daqui estava errada. Poderia ser desprezado, né? O emprego poderia ser desprezado caso o autor optasse por, mesmo mantendo a aplicação da norma da língua, assegurar um ritmo ao texto mais próximo da linguagem oral. Não poderia ser desprezado, é um caso obrigatório de vírgula. Poderia ser substituído por parênteses ou travessões. Lembrando que os travessões conferem mais ênfase ao texto, tá? Ao trecho que está sendo isolado. Então, é um caso obrigatório de vírgulas. Admitiria substituição por parênteses ou travessões. Então, vou humildemente eleger a letra B como a minha alternativa. Bom estudar, né? Então, a alternativa aqui é B de bom estudar. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que pensar nessa questão. Aí, vamos à questão de número 10. Considerando o último parágrafo do texto, é correto afirmar que... Gente, a essa altura, o menino já fez função sintática de pronome relativo, já verificou que as vírgulas foram empregadas em função do aposto, e já não está lembrando o que está no último parágrafo do texto. Então, a opção é ou volta ou chora. E aí, se você não volta, você erra. Por quê? Quando eu peço uma relação discursiva, eu preciso me ater ao conector que está naquela parte do texto. Então, eu preciso verificar qual o conector que está lá. Vamos lá comigo olhar? O conector é o máximo, mas você não se lembra disso. Ó, as compras do chefe francês sugerem que ele se desvia dessa sedução consumista. Fruir mais do que ter. E não apenas o sabor do foie gras ou do cogumelo, mas o prazer de repartir, né? Então, não apenas, mas, ó. E a ideia também, né, é de oposição com o que foi falado antes. Ele se desvia dessa sedução que consumista. Então, basicamente, você está percebendo que a autora apresenta o chefe francês como uma exceção a essa lógica de consumo, logo existo. Consumo, logo sou feliz, né? Ela apresenta essa oposição aí.
A Zaíce foi lá fazer a questão de número 10, que traz essa referência ao último parágrafo do texto, tá? E aí, lá na nossa questão de número 10, considerando o último parágrafo do texto, ocorre uma oposição ao relatado anteriormente no texto, anulando as informações dos parágrafos anteriores. Bom, ocorre uma oposição, é verdadeiro, até aqui é verdadeiro. O problema é o anulando as informações dos parágrafos anteriores. Na verdade, é uma oposição, mas ele se apresenta como exceção e não anulando tudo, né? A exceção não anula tudo, ela apenas mostra que a visão do autor é diferente, né? Ao finalizar o texto com o mesmo exemplo apresentado no primeiro parágrafo, a autora pretende persuadir o seu interlocutor à prática de consumo de itens específicos. Claro que não, né, gente? Na verdade, ela está mostrando que é possível ser exceção em meio à sociedade de o quê? Consumo. Então, ela não quer induzir, persuadir a prática de consumo de certos itens, de maneira alguma, né? Ainda mais porque ali há itens bem carinhos, né? A autora tem como objetivo apresentar um posicionamento contrário ao comportamento descrito anteriormente, à medida que demonstra aprovação em relação ao citado. É isso. A autora mostra um exemplo, uma exceção, e essa exceção que ela apresenta é uma exceção com a qual ela concorda. É mais ser do que ter, né? Que é isso que ela aborda. As informações e ideias apresentadas demonstram que a autora despreza toda e qualquer ação de consumo que não tenha como objetivo atender às necessidades do conjunto familiar. Não fala isso no texto, né? Extrapola o texto. Na verdade, a autora critica a relação consumo e felicidade. Então, vamos só pensar aqui. Por que não é a letra B? Ela não quer persuadir a prática de itens específicos. Na verdade, ela quer persuadir o leitor de outra coisa. Ela quer persuadir o leitor de que é possível ser feliz sem se envolver na lógica de consumo, beleza? Então, essa que vai ser a questão aqui, né? Sem se envolver nessa lógica consumista. Então, a melhor resposta é: ela apresenta um contra-exemplo, que é um exemplo contrário ao comportamento descrito anteriormente. E ela mostra uma aprovação em relação a esse contra-exemplo. Ou seja, ela mostra que ela concorda com esse chefe francês que basicamente se preocupou em consumir para viver e não para aparecer, né? Que é hoje uma prática também. E aí, quando você achou que você já ia embora para outra prova, na mesma prova, outro texto. E é assim, gente, às vezes até uma prova mais curta apresenta mais de um texto e às vezes textos muito longos. Sobreviveremos a isso. Texto para responder as questões de 11 a 15. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Então, essa ressalva aqui, né? A gente se acostuma, mas não devia, é um questionamento em relação à aceitação. Então, um questionamento a uma lógica de aceitação. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E esse agente também é uma busca de adesão com o leitor, né? E é um traço de oralidade. A gente vai aprendendo essas coisinhas. Logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Então aqui ela vai mostrando, né, um círculo que basicamente promove hábitos ruins. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. Traço de oralidade também. A sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Então aqui, ó,
a gente se acostuma, a gente vai levando a vida, né? A reflexão que ele está fazendo aqui é uma crônica e uma crítica. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja número para mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo dia da guerra, dos números da longa duração. Eu achei esse texto fantástico. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa tanto ser visto. Eu odeio quando eu dou bom dia para os outros e as pessoas não respondem. Eu acho o fim do mundo. E eu tenho mania de dar bom dia. Eu falo que eu tô teimosa, né? Passo a rua. Você anda na rua, gente. Passou uma pessoa do seu lado, custa dar um bom dia? Não custa, né? Se de vez em quando a pessoa não responde. Me dá uma vontade de falar assim, minha filha, seu dia poderia ser melhor, mas você não coopera, né? A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita, a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer filas para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e a ver cartazes, a abrir as revistas e a ver anúncios, a ligar a televisão e a ver comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Gente, o texto é muito legal. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro. Cheiro de cigarro não me acostumo não, gente. Detesto cigarro. A luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural. As bactérias da água potável, a contaminação da água do mar. A lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. Também não me acostumo não, adoro fruta no pé, tem várias árvores, graças a Deus, há coisas aqui que eu consegui romper. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, mas não conseguir romper a pior delas, trabalhar para ter que pagar contas. Porque, obviamente, né, gente, não estaria trabalhando no feriado se eu não precisasse pagar a conta. Essa faculdade da Júlia, gente, está me lenhando, né? Enquanto a Júlia não formar, eu falo que eu não tenho um dia que eu não penso assim, gente, o mês passa mais rápido do que deveria. Mas o texto é muito bonito. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber, vai se afastando, uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sono atrasado. Então, texto muito bonito e vale a reflexão. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta. E que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Eu gosto muito das crônicas da Mariana Colasanti. Ela é uma escritora muito boa. E ela traz reflexões que eu acho que são bem do nosso cotidiano mesmo. O texto é lindo. Só que o seu objetivo não é ficar admirando o texto na prova. Embora seja belíssimo, em uma outra oportunidade, né? Você pode até discutir esse texto com a família, que eu acho que é um texto muito bonito mesmo, muito sensível, que traz ali as reflexões de um conformismo com o qual a gente não deveria, né, ser conivente. Mas o seu objetivo principal é responder as questões da prova. Vamos a elas, então. E o menino empolgou tanto com o texto que nem lembra mais, né? Então, a gente tem lá o seguinte. Considerando os sentidos do texto anterior, infere-se que... Então, vamos lá pensar no que a gente pode inferir aqui. Eu tenho lá, a acomodação faz parte da rotina das pessoas de forma geral. Ele trabalha essa adesão mostrando a gente,
a autora e os leitores. Bom, eu ia colocar um coraçãozinho, mas eu não tenho a coragem de marcar a letra A sem ler os demais, tá? O sofrimento é decorrente da acomodação vivida pelo ser humano. Bom, aqui é uma questão que eu acho que é até bem difícil para o aluno perceber, porque a crônica ela fala exatamente o contrário. Sabe o que ela fala? Que a gente se acostuma para evitar o sofrimento. Então é uma tentativa de não sofrer, é uma tentativa de proteção. A gente tenta não sofrer se acostumando. Flávia, eu não consegui ver isso no texto, não. Aqui, ó. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, quer dizer, para não sofrer, para preservar a pele. Se acostuma para evitar as feridas. Então, na verdade, o texto ele fala que a gente se acostuma para evitar o sofrimento. Então, ó, o sofrimento é decorrente da acomodação vivida pelo ser humano. Não, o sofrimento, na verdade, é o motivo, né? A gente vamos dizer assim, a gente se acostuma para evitar o sofrimento. Essa alternativa, ela contradiz o texto. Ele não é decorrente, ele é a causa precípua da nossa acomodação, né? Então, trata-se da causa da nossa acomodação, beleza? Depois eu tenho, há uma insatisfação apenas aparente diante das cenas descritas ao longo do texto. Não, há uma insatisfação real, né? Apenas aparente, não, real. Isso daqui contradiz o texto, beleza? Os costumes de uma sociedade são muitas vezes impostos mesmo com reações adversas. Aqui, na verdade, ela está mostrando que a gente não reage, a gente acostuma, né? Então, realmente, de amanhã eu vou estudar português, beleza? Então, a gente se acostuma, nesse caso aqui, de amanhã eu vou estudar português, que é o mais importante aqui. 12, eu tenho o seguinte, mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, beleza? Indique a reescrita possível para o período. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo dia da guerra, dos números e da longa duração, beleza? Aí eu tenho o seguinte... Aceitando os números, aceita não acreditar em... Não podia ter esses dois pontos aqui não, né? Que aqui, ó, é o verbo do seu complemento. Aceita não acreditar em negociações de paz, guerra, números, longa duração. Só que eu ainda tenho o problema assim, a longa duração, né? Aqui, ó. Todo dia da guerra, dos números, da longa duração das guerras. Isso aqui ficou solto. Coesivamente também está ruim. E aqui, ó, erro na pontuação. Posso colocar isso aqui não, né? Então, aceita não acreditar em negociações de paz. Aqui é a preposição que está regendo o objeto, beleza? Então, na sequência, eu tenho o seguinte. Aceitando-lhe, também aceita não acreditar nas negociações da paz. Aceita ler todo dia, aqui tinha que estar ou par ou nada, né? Ou vai estar entre vírgulas, beleza? Ou sem as vírgulas. Então, aceitando-lhes, aceitando-lhes também estaria errado, porque tem quem aceita algo, aceitando-os números, tá? Aceitando-os, aceita não acreditar nas negociações de paz. Aceita ler todo dia, eu posso colocar um par de vírgulas, para ou nada, porque é um adjunto adverbial, da guerra, dos números, da longa duração, beleza? Aí na sequência, e aceitando os números, isso é uma oração subordinada, o ideal é que ela viesse entre vírgulas. E aceitando os números, então o ideal é que a gente tivesse um par, e aqui não é facultativo, né? O certo é ter. Não aceita acreditar nas negociações de paz, não aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. Bom, aqui faltaria uma vírgula e esse todo dia seria melhor entre vírgulas. Melhor, mas aqui é caso facultativo. E aqui a oração tem de vir entre vírgulas. E aí eu tenho lá assim, ó, e, certinho, ó, aceitando os números... Aceita não acreditar nas negociações de paz, aceita ler todo dia sobre a guerra, só mudou a preposição, ó, sobre os números
e sobre a longa duração. Melhor alternativa, letra E, de estudei para ser aprovado no próximo concurso que eu fizer, beleza? E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações, aceita ler todo dia sobre a guerra, sobre os números e sobre a longa duração. Então, seria a melhor alternativa de reescrita do trecho, que ele pede para manter a correção gramatical e os sentidos originais, fazendo ali uma reescrita. Ele alterou as preposições e pontuou corretamente o trecho, beleza? Então, letra D de deve estudar. Questão 13. De acordo com os elementos e ideias apresentados, pode-se reconhecer, por meio da sustentação do ponto de vista da autora no decorrer do texto, que a expressão eu sei que a gente se acostuma, mas não devia, ela indica que a autora, obviamente, acha que a gente não deveria se acostumar com situações de conformismo, né? A expressão de que o conhecimento não pode modificar a realidade que se impõe. Não tem isso aqui, nada, nem tem a ver com conhecimento, nem se aborda a ideia de o quê? Conhecimento, beleza? Então, não há referências à tese de conhecimento. Quem conhece, quem sabe mais, não fala nada disso. Extrapola o tema do texto, tá? E aí, na sequência, eu tenho assim, ó, uma conotação eficaz, conotação no sentido figurado, né? Uma conotação eficaz em relação aos mais variados tipos de sofrimento pelos quais passa a humanidade. Na verdade, ela está mostrando o conformismo e não sofrimento. Sofrimento seria a morte, a perda de um ente querido, né? Perda do emprego, sei lá. Depois, a apropriação de um pensamento pessimista diante dos fatos reiterados da realidade, do cotidiano de qualquer ser humano. Essa não é ruim, ela mostra um pensamento pessimista, mas ao mesmo tempo ela está fazendo uma crítica, né? Se ela faz uma crítica, ela mostra que deveria ser mudada, então você vai ter que escolher aqui, ó, vamos lá. Um desacordo, por que é um desacordo? Tem uma ressalva, ó. A gente se acostuma, mas não deveria. Então, esse mas mostra esse desacordo em relação à acomodação com vários fatos que proporcionam efeitos como os mais variados tipos de restrições e conflitos. Restrições porque a gente não vê o sol, porque a gente não se dá ao luxo, por exemplo, de comer uma fruta do pé. Enfim, essa alternativa é melhor que a outra. Então, a apropriação de um pensamento pessimista, ela até mostra isso aqui. Só que ela faz uma crítica a isso. Então, ela mostra que é preciso romper com esse pensamento, né? Então, não é uma apropriação, ela apresenta esse pensamento, mas ela quer, na verdade, persuadir o leitor de que não se deve ter essa postura, né, pessimista e, principalmente, não se deve ter essa postura de acomodação, de conformismo diante da realidade. Então, a melhor alternativa é um desacordo. O conector mas, ele mostra isso, né? Um desacordo em relação à acomodação com vários fatores que proporcionam efeitos com os mais variados tipos de restrição, porque ela mostra um monte de coisa que a gente deixa de fazer, né? E um monte de coisa que a gente acaba fazendo por obrigação também. Então, questão 13, letra D de deve estudar. Na sequência, questão 14, eu tenho assim, ó, no texto ocorre o emprego de recursos estilísticos, metáforas, né? Prática comum em textos com características literárias, no caso aqui uma crônica, né? Como a repetição de estruturas linguísticas cujo objetivo textual está corretamente indicado em... Toda repetição tende a ser uma estratégia de ênfase. Isso aqui a gente aprende na teoria de interpretação de texto. Na redação não pode ter não, né, gente? As repetições em um texto conferem ênfase à ideia. Isso é uma teoria. Então, em posse da teoria, você não ia errar de jeito nenhum, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho lá assim, ó, conferir maior ênfase às ideias, o quê? Apresentadas. Então, a ideia de conferir ênfase
É ótimo, né? Depois, aproximar a linguagem utilizada da linguagem cotidiana. Não é o caso da repetição. Atrair novos leitores por meio do emprego de linguagem informal. Também não é o caso aqui da lógica de repetição de estruturas. Facilitar a compreensão do interlocutor acerca das ideias expostas. Também não é o caso. Essa questão ela é de teoria de texto, tá? Então, existe uma teoria que fala que as repetições, em se tratando de interpretação de texto ou de um texto literário, elas conferem uma estratégia de ênfase. Então, a repetição ela quer ser uma estratégia de ênfase dentro do contexto discursivo, beleza? E aí, a gente vai para a questão de número 15. A sair do trabalho, porque já é noite, a expressão destacada poderia ser substituída, mantendo-se o sentido original por. Bom, o conector embora é concessivo, então vamos pegar aqui as ideias dos conectores. O porquê, já que já é noite, relação de causalidade. Embora, concessão, visto que causa, mesmo sendo concessão, até por eliminação você faria, ainda que concessão. Bom, então quando a gente avalia os conectores aqui, né, a gente percebe que a relação a ser estabelecida é uma relação de causalidade, de modo que a nossa resposta seja a letra B, de bom estudar até tomar posse no seu concurso. Gente, e não existe outro, vamos dizer assim, outro jeito. Para tomar posse, o negócio é estudar, né? Ah, Flávia, como eu vou me apropriar do que é meu, e no meu caso é meu nome no diário oficial? Meu filho, isso depende de você se dedicar. Tô vendo aí a Denise, que já foi minha aluna, e a mãe do Igor, que trabalha conosco e que em breve vai ser também servidor, não tenho dúvida disso. Igor, você é super capaz e muito dedicado, e eu acho que é isso, gente. A gente sabe o quanto as pessoas buscam a realização pessoal, mas muitas vezes, infelizmente, as pessoas não se comprometem com a própria realização pessoal. Estar aqui no feriado é a minha busca de realização pessoal. Você que tá aí assistindo ao vivo no feriado, também está buscando a sua realização pessoal. Claro que a pessoa que não assistiu ao vivo, né, gente, obviamente pode ter tido outro motivo para não assistir ao vivo. Ah, eu tive que estudar, eu fui estudar outra matéria, hoje era dia de ficar com a minha família, que isso também é importante, mas dentro de uma lógica, gente, a gente precisa se organizar para fazer o tempo de estudo também ser um tempo de qualidade, ser um tempo real, ser um tempo que se busca, porque senão tudo vira uma desculpa, né? Eu não posso estudar porque hoje eu tô com dor de cabeça, não posso estudar porque hoje tem barulho na casa da vizinha, não posso estudar, enfim, não vai conseguir o seu objetivo e a responsabilidade vai ser só sua, tá? Então, nós fechamos este bloco.